Grupo Vita de Acompanhamento e Prevenção de Situações de Abusos contra Crianças e Adultos Vulneráveis no contexto da Igreja em Portugal divulgou o seu segundo relatório de atividades no dia 18 de junho. Após mais de um ano de trabalho, entraram em contato 485 pessoas, sendo identificadas 105 vítimas e um agressor pediu ajuda. Das solicitações de algum tipo de apoio, realizaram-se 64 atendimentos presenciais ou online. A maioria destas vítimas é do sexo masculino, 60,3%, e todas elas possuem nacionalidade portuguesa. Quanto aos autores dos crimes, foram sobretudo do sexo masculino, cerca de 98%, entre os quais 91,4% são sacerdotes. Na idade em que ocorreu a primeira situação de violência sexual, temos aqui um intervalo entre os 5 e os 25 anos, com uma maior prevalência aos 11 anos, sobretudo no sexo masculino, seguido dos 7 anos, sobretudo no sexo feminino, aos 12 anos em que há uma igualdade entre sexos e depois aos 14 anos onde volta a haver uma maior incidência para o sexo masculino. À data dos alegados factos, a maioria das vítimas, ou seja, que corresponde a 67,2%, vivia com a família nuclear e tínhamos cerca de 31% que vivia em instituição, quer em seminário, quer em casas de acolhimento, quer em colégios de ordem religiosa ou mesmo numa casa de saúde. 32,8% dos abusos aconteceram em sacristia e confessionários, e a maioria das vítimas tem escolarização de nível secundário ou superior. 39 pessoas solicitaram compensação financeira e, em termos de impacto comportamental, surge de forma expressiva o isolamento para cerca de 29% das vítimas, o evitamento de situações em 25% dos casos e aproximadamente 15% das pessoas tentaram suicídio. Efetuámos um total de 66 sinalizações às diversas estruturas da Igreja e 24 à PGR e sempre também em simultâneo à Polícia Judiciária. Esta discrepância, tal como já acontecia no primeiro relatório, entre as sinalizações à Igreja e depois aos órgãos, não é, ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, relaciona-se com o facto de, em muitas situações, o suspeito já ter falecido, ou ter decorrido, ou até estar a decorrer à data atual, um processo judicial de natureza criminal. Além do acompanhamento às vítimas, o Grupo Vita tem realizado ações de sensibilização, como a criação do Kit Vita e encontros em dioceses e em grupos e instituições da sociedade civil, alcançando cerca de 1.700 pessoas. Além disso, algumas sugestões foram dadas ao Parlamento e Presidência da República, tendo em vista que os casos de abusos não acontecem apenas no contexto da Igreja, mas também nas escolas e famílias. É preciso ter um diagnóstico, um retrato das situações de abuso sexual em Portugal, não só na Igreja, como é óbvio, portanto, transversal a todos os contextos. Estamos disponíveis para continuar a insistir nessa necessidade, mas efetivamente depois não temos tido muito eco relativamente àquilo que poderá o Estado vir a fazer. O que é que nós sentimos também necessidade, e também já o dissemos, quer na Assembleia da República, quer junto ao Sr. Presidente, que é a necessidade de haver uma estrutura nacional especializada em situações de violência sexual, que atenda crianças, jovens, mas que atenda também adultos, e que seja uma estrutura com expressão a nível nacional, Portugal continental e ilhas, mas com pessoas de facto especializadas em vivências traumáticas. O Grupo Vita promove ou apoia ainda diversas outras ações, como no âmbito da investigação científica, articulação com instituições eclesiásticas profissionais e públicas e programas de formação. Um dos grandes objetivos também do Grupo Vita é, de facto, a capacitação das estruturas da Igreja. Já dissemos várias vezes, volto a repetir, nós estamos muito focados na reparação do passado, mas queremos olhar para o presente e queremos prevenir o futuro. Queremos tornar as estruturas da Igreja, sem exceção, mais protetoras, mais cuidadosas, não é? Numa cultura de cuidado, numa cultura de proteção.